na Idade Média, a gente vai ter novamente uma mudança de valores. Olha só, ainda na Antiguidade é que vai surgir o cristianismo. A gente já tinha o Velho Testamento, né, que era seguido lá pelos hebreus, toda aquela história do Moisés, o pessoal cruzando o Mar Vermelho, tudo mais, à espera do Messias. Eis que surge o Messias. E tem uma galera que são os tais dos apóstolos. Sou péssima nessa parte de conhecimento, mas enfim, os apóstolos, após a morte de Cristo, começam a divulgar a história de Cristo e escrever essa história, que é o início do Novo Testamento. E aí, muita gente na região de Roma e em outras regiões começam a assimilar e a acreditar em Jesus Cristo. E começa a ter, já na antiguidade, alguns cultos em nome de Jesus Cristo. Então, só que era assim, era tudo muito pequenininho, porque os romanos proibiam. Então, naquela época tinha as catacumbas, que eram tipo umas salas subterrâneas onde eles depositavam os mortos, né? Faziam os enterros e tal. E a galera ia fazer a missa, ia fazer essas orações dentro dessas catacumbas. Tudo escondidinho, porque era proibido você ser cristão. Lá começa uma arte que a gente chama de arte paleocristã ou arte cristã primitiva, em que os primeiros cristãos, que normalmente eram pessoas leigas, pessoas humildes, começaram a fazer as primeiras representações dos símbolos cristãos para decorar esses lugares e para falar da sua crença também. Então eles desenhavam o pão, o trigo, peixe, símbolos cristãos, ok? E a gente tem também, historicamente, nessa questão de perseguição, os mártires cristãos, que às vezes colocavam nos teatros romanos, faziam aquelas lutas que colocavam um leão junto com uma pessoa, enfim. O Coliseu, o pessoal fala que teve martírio cristão, mas historicamente não tem nada comprovado. Mas a gente sabe que existiu. Pode não ter existido no Coliseu, em si, o próprio Coliseu, mas a gente sabe que isso aconteceu de verdade na Roma. E o cristianismo, ele começa a crescer entre o povo romano e começa a efervescer. Então, chega uma fase que o Império Romano já não consegue mais manter essa proibição, porque muita gente... Cara, ficar fiscalizando muita gente deve dar muito trabalho, né? Porque daí o pessoal faz escondido e dá briga, e daí você tem que perseguir bandido de verdade, mas daí tem o cristão também, tá na lei. Ai, devia ser complicado. Então, o que o pessoal fez? Liberou o cristianismo, tá ok? Aí foi, se eu não me engano, Constantino. Eu faço uma confusão com os imperadores aí. Nessa mesma época em que o cristianismo é liberado, a capital de Roma, porque começa a ter um monte de invasões bárbaras a Roma. Quem eram os povos bárbaros? Eram os povos que não tinham a cultura romana. Então a gente estuda como invasões bárbaras, mas a gente também tem que pensar que os romanos invadiam a terra dos outros também, porque a Roma se tornou uma coisa gigantesca. Não pegava ali só onde é Itália hoje, tá? Ia até a parte que é Espanha, Portugal, hoje em dia subia, pegava quase a Europa Ocidental inteira, um tanto da Europa Oriental, Oriente Médio, um tanto da África. Caras também, né? E daí... Tipo, se tinha alguém no terreno, o cara que era invasor, entendeu? Mas enfim, esses bárbaros começaram a invadir também. Todo oprimido, gente, um dia se rebela. Essa é a minha esperança. Aí, a capital do Império Romano sai de Roma e vai para uma cidade chamada Constantinopla. Constantinopla foi fundada por um cara muito legal que se chamava Constantino. Olha só. Então ele chega e fala, nossa, que lugar legal, que tão bonito. Vou chamar esse lugar de Constantinopla. Só que antes de ser Constantinopla, ali tinha sido uma colônia grega que se chamava Bizâncio. Então, a arte que se produz ali, a partir do século V,
até o século XV, a gente vai chamar de bizantina. E é ali que começa a arte cristã mais requintada, porque o Império Romano passa a adotar o cristianismo e o Império e a Igreja Católica, no caso, a protestante ainda não existia, eles começam a andar, a caminhar juntos, porque também vai começar uma outra coisa nessa fase, que é o regime feudal, que a gente tem aqueles pequenos reinos, que são os feudos, que vai ser a terra, que vai ser de um senhor, o nobre, né, o senhor feudal, que vai emprestar essa terra para os servos que ficam em volta, que pagam imposto para ele, tem que seguir a religião católica, pagam também para a religião católica. Lá no meio do feudo tem a muralha, com o castelo e a igreja, que a gente vê nas histórias, especialmente do romantismo. E em caso de guerra, essa galera toda vai lá para dentro da muralha para proteger. E é nessa época que surge também aquela figura da bruxa. Quem que era a bruxa? A tia do chazinho. Não a tia do chazinho da escola, a tia do chazinho, que vivia onde? Das matas externas às plantações. Então ela continuava fazendo chá e continuava fazendo os cultos mais primitivos. Ela não aderia à religião católica, então ela era muito mal vista, era vista como bruxa. Tanto que também nessa época, mais no final da Idade Média, que vai ter o começo da Inquisição, que vai perseguir essas pessoas. No período que vem depois, chamado Renascimento, hoje a gente chama de Renascimento, o pessoal falou assim, caramba, mas essa época foi horrível, essa tal de Idade Média, era a treva, gente, e chamaram de Idade das Trevas. Mas não foi a treva, teve muita produção cultural nessa época. Juro que eu não queria viver lá, porque quem acha hoje em dia o negócio ruim, vai estudar história que vai ver que foi bem pior. Mas tem produção cultural nessa época. E a gente vai falar um pouquinho da representação humana agora na Idade Média, beleza? Vamos lá. Quem estabelecia a representação de qualquer padrão artístico em se tratando da Europa naquela época era a Igreja Católica. Vamos lembrar que estamos falando de Europa. Não existiu Idade Média nas Américas. Existiu o período? Sim, mas não existiu essa cultura medieval. Não tinha catolicismo aqui. Aqui onde a gente vive hoje, felizmente, ainda estavam nossas tribos indígenas felizes e contentes, fazendo sua pagelança, o xamanismo e, enfim, vivendo felizes para sempre, que não foi para sempre, na verdade. Tá? Então a gente sempre tem que lembrar que não foi o mundo inteiro que viveu essa Idade Média que eu tô falando para vocês. A gente tá falando de uma parte do mundo, que é a Europa. E quem estabelecia o padrão para a arte era a Igreja Católica. Se você produzisse alguma coisa que fugisse a esse padrão, não era bem visto. E o corpo humano era visto pela Igreja Católica como um veículo do mal. Era mais ou menos separado assim. A gente tinha o corpo, que era o veículo do mal, do pecado e tal, e a alma, que era o que ia para o céu, que a gente cuida bem. E para cuidar bem da nossa alma, muitas vezes a gente tinha que sacrificar o nosso corpo com jejuns, muito tempo, algumas pessoas se autoflagelando, ou seja, batendo no seu corpo e tal, aí vários meios. Sim, você não podia venerar o teu corpo, porque o teu corpo é veículo do mal. Galera, esse povo não tomava banho, porque era pecado ver o corpo. Sabe por que maio é o mês das noivas, gente? Porque na Europa, maio é quando vai começar o verão. Passa todo o nosso verão aqui, inverno lá no hemisfério norte. E daí, as meninas que iam casar, elas tomavam banho. Era a vez do ano. Maio era a época do banho. Aí casavam, gente, porque elas estavam limpinhas, tinham tomado banho. E vou além, noite de núpcias, todo mundo de camisolão, gente, não podia ficar pelado. Até pra tomar banho, vocês podem olhar, alguns filmes mostram, a galera tomava banho de camisola, tá? É uma coisa assim, imagine você viver tua vida inteira e não saber como é que é teu corpo. Enfim, vamos voltar pra... Gente, muito lindo. Então, nós estamos em Constantinopla e a técnica mais empregada nesse período que a gente chama de bizantino é o mosaico em
pedra. Então, gente, eles utilizavam até pedras preciosas e semi-preciosas. Todo mundo lembra, né, que o mosaico é a justaposição lá, você colocar as pecinhas coloridas uma do ladinho da outra. Pode ser de papel, pode ser de pedra, pode ser de espelho, do que você quiser. Nesse caso, eles usavam pedra e normalmente essas paredes são bem altas. E aqui a gente tem a representação do imperador Justiniano, do imperador Constantino. Aqui é Maria, mãe de Jesus, e aqui é Jesus. Aqui ela tá, acho que é uma espécie de castelo. Aqui, ó, ela tá no entablamento, né? Alguma elevação. Eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas. O que é que tem em volta da cabeça da Maria? Estão vendo que tem um aro, um círculozinho? O nome desse círculo é aura ou auréola, vem de ouro mesmo. Ela vai representar a luz. Vocês já viram uma vela? Quando você acende a vela, que ela fica como uma energia em volta meio dourada? É a aura, tá? Pessoas santas tinham essa representação em volta da cabeça com a aura. Quem é católico, que tem essa representação iconográfica na igreja, né? Ou seja, essa representação dos santos em forma de desenho, que quem é evangélico não tem, porque é uma outra tradição religiosa. Às vezes o evangélico não conhece, o católico já está mais habituado a essa representação da aura que vai indicar a presença de uma santidade. Maria, mãe de Cristo, uma santidade. Jesus Cristo também tem uma aura, atrás da cabeça dele parece ser uma cruz, representando a crucificação. Agora percebam que as duas pessoas dos dois lados, que eram dois imperadores, Justiniano e Constantino, olhem que eles também têm aura. Por que será?